Senhor, queremos sentar-nos aos teus pés, parar todo o nosso ser agora, estar sentados aos teus pés e ouvir a tua palavra, Senhor. Infunde-nos com teu encargo, infunde-nos com o desejo do teu coração e dá-nos ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Te amamos, Senhor Jesus. Te dizemos, Senhor, que a nossa vida depende da tua palavra. Nossa palavra depende da tua ordem. Queremos renovar nossa consagração a ti. Te tomamos como nossa oferta de holocausto. Te tomamos como tudo para Deus e para a satisfação de Deus, como a vida de holocausto, que nos capacita a viver uma vida absolutamente para Deus e para a satisfação de Deus. Torna-nos a todos uma duplicação de ti como a oferta de holocausto. Obrigado porque temos o privilégio de consagrar nosso espírito, coração, alma e corpo totalmente para ti e para o teu reino. Amém. Bem, santos, eu sinto que esta mensagem é importantíssima. Eu pus três hinos na lousa. Por quê? Porque eles todos são muito significativos. O primeiro é um hino maravilhoso, dizendo que o Senhor vem de novo. O Senhor voltará, o tempo está passando, Cristo já vem, Cristo já vem. Esse clamor, o chamado da meia-noite, está relacionado com as virgens prudentes e as virgens tolas. As virgens prudentes aproveitaram o tempo para comprar óleo, para pagar o preço, ganhar mais do Espírito, diariamente, de maneira que quando o Senhor voltar, elas estarão preparadas para ser a noiva do Senhor. Mas as virgens tolas, insensatas, devem orar: Senhor, torna-me uma virgem prudente diariamente. Em Mateus 25, todos temos o óleo na nossa lâmpada. O espírito do homem é a lâmpada de Jeová. E temos o azeite na nossa lâmpada também. Mas temos de comprar óleo para que esse espírito, o óleo, se expanda da nossa lâmpada para o nosso vaso, que é a nossa alma. Quando o Senhor voltar, as virgens insensatas disseram às virgens prudentes: dá um pouco do seu óleo para nós, porque o nosso óleo está acabando. E as sábias disseram, as prudentes disseram: não, o que temos não dá para nós dois. Então, as virgens sábias disseram para as insensatas: vão comprar por si mesmas. Você somente pode comprar o óleo para si. Ninguém pode comprar para você. Elas foram e a porta se fechou para elas, porque elas não aproveitaram, não remiram o tempo para comprar óleo. Então, a preocupação do Senhor é no nosso nível. Nossa mente, emoção e vontade é onde precisamos ganhar mais do Espírito diariamente. No primeiro hino, para que vocês saibam, historicamente, não diz, mas o irmão James Barber escreveu esse hino. Quando o James Barber foi ter com o Senhor, ele foi um dos primeiros presbíteros nos Estados Unidos, que foi estabelecido pelo irmão Lee no Eldon Hall. E quando ele foi ter com o Senhor, ele estava na igreja em Oklahoma. Eu acompanhei o Benson para ir ao seu serviço memorial no cemitério, e foi cantado esse hino aqui, porque foi o James que escreveu. O segundo hino o segundo hino que cantamos fala do Senhor Jesus. Usem esse hino como uma oração, santos, para que vocês possam ter isso como uma oração. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, reina em mim hoje, reina em mim, que o meu coração
esteja diariamente liberto do pecado, Senhor. Neste dia, Senhor, me sustenta nas minhas fraquezas, para que as minhas trevas se dissipem e a minha vida esteja segura. Isso é muito bom para falar para o Senhor pela manhã. Vocês, irmãos aqui, é ou não é uma boa oração isso para fazer ao Senhor de manhã? Eu gosto das irmãs também, da resposta de vocês. Isso é para a nossa vida com o Senhor, para estarmos preparados para a vinda do Senhor, que o Senhor cresça em nós para se expandir do nosso espírito para a nossa alma. No hino 903, foi uma descoberta para mim, santos. Eu sou tão grato. Eu quero encorajar todos os treinandos a, por favor, apreciem o tempo que vocês têm com o irmão Bob Denker para cantar hinos. Apreciem muito esse tempo. Quando que é? Segunda-feira à noite. Quanto tempo? 15 minutos? Só temos 15 minutos para isso. Mas apreciem, entesourem esses 15 minutos. Quando o irmão Lee ministrava aqui, quando ainda estávamos na Ball Road, eu estava sentado aqui, o irmão Lee veio, sentou ao meu lado e falou, irmão Ed, o que nós vamos cantar hoje à noite? O que vamos cantar hoje à noite, irmão Ed? Então eu sugeria um hino, às vezes ele mudava, às vezes trocava, às vezes eles aceitavam, mas eu tinha que estar sempre preparado. Então, graças ao Senhor, quando eu vim para a vida da igreja, a vida da igreja é fenomenal, temos esse treinamento de tempo integral, mas nós, irmãos aqui, que não tivemos o treinamento, nós tomamos a vida da igreja como nosso treinamento. Nós fomos treinados a cantar os hinos, fomos treinados a conhecer os hinos. Nós lemos experiência de vida, o conhecimento de vida, a economia de Deus, a unidade genuína. São livros, ninguém nos mandou fazer isso, mas nós sabíamos que tínhamos de fazer isso. Então, isso nos treinou. Eu me lembro uma vez eu estava dirigindo, estávamos no carro, nós cantávamos hinos. Vamos cantar o hino 395. Enquanto dirigíamos para o local de reunião, isso foi lá em Houston. Sinto muito, irmão. Timóteo. Timothy. Você sabe cantar hinos quando dirige, certo? Você é da igreja em Houston. A gente ia dirigir até o centro médico. É um percurso longo, especialmente com o trânsito. Gastava um bom tempo. E nós aproveitávamos aquele tempo para cantar ao Senhor, louvar o Senhor. Cantavam uns hinos que a gente nem sabia antes. Eu não entendia nada de música, então eu aprendi a música e eu não vou ficar falando demais sobre isso. Mas esse hino 903, o Bob conhece o autor do hino, Bob sabe, ele conhece todos os hinos, porque ele escreveu as partituras da música. A irmã que escreveu esse hino aqui, escreveu um hino maravilhoso. Era uma irmã da Inglaterra. Os hinos dessas pessoas, desses irmãos e irmãs, são mensagens, são orações. Veja, fala-me, Senhor, para que eu fale. Se o Senhor não falar com você, você não pode falar. É claro, eu oro muito isso, recentemente, nos últimos dias, muito. Essa é uma oração para o ministério da palavra. E eu canto isso, eu oro. Todos precisamos ser ministros da palavra, não precisamos? O apóstolo falou em Atos 12,
nos entregaremos à oração e ao ministério da palavra. Podemos não ter a medida deles, mas precisamos fazer o que eles fizeram. Os apóstolos nos aperfeiçoam para fazer o que eles fazem. Então temos de nos devotar para a oração e ao estudo da palavra, para dispensar. Você recebe o dispensar e você então, você dispensa. Você não pode ser um dispensador se você não recebe o dispensar. A oração e o ministério da palavra. O que o Senhor está fazendo no seu ministério celestial? O hino 725 fala que ele pode nos salvar ao máximo aqueles que se aproximam de Deus, como aquele que vive para sempre para interceder por eles. O Senhor agora está intercedendo por nós nesta reunião, intercedendo por todos nós. Ele está intercedendo por cada um de nós pessoalmente. Ele está intercedendo por você, por esse irmão, aquela irmã lá, individualmente, pessoalmente, todos que estamos aqui e os que estão assistindo também. Há muitos, eu digo para vocês. É por isso que a audiência e nós juntos, e eu me incluo, queremos estar sentados aos pés do Senhor e ouvir as suas palavras. Fala para mim, Senhor, para que eu fale. Guia-me, Senhor, conduza-me para que eu conduza. Ensina-me, Senhor, para que eu ensine. Somos discípulos? Irmão, qual é o seu nome? Joseph. É o último grande nome em Gênesis, certo? José. José, você é um discípulo, certo? Joseph. O que significa a palavra discípulo, Joseph? Se você não souber, tudo bem. Desculpe ter colocado você no canto. O seu avô costumava fazer isso comigo, sabia? E agora estou fazendo isso com o neto dele. Não. Um discípulo, de maneira simples, é um aprendiz. Um discípulo é um aprendiz. Então, aprender a Cristo como a realidade está em Jesus. Ele é o nosso mestre. Senhor, tu és o meu mestre, eu sou o teu discípulo. Será que você alguma vez para de aprender do Senhor? Ah, não, já me formei nisso ou naquilo. Isso é terrível, isso é Laodiceia. Bem, ensina-me, Senhor, para que eu ensine. Eu fui um professor. Eu dava aula de inglês para alunos internacionais, inglês como segunda língua. Para alunos internacionais do Oriente Médio, do Extremo Oriente, de todo lugar. Sabe, quando nós falamos inglês, nós falamos intuitivamente. Não sabemos o que é presente, passado, pretérito perfeito, futuro do pretérito. Isso aí não, isso a gente fala intuitivamente. Mas agora eu estou ensinando pessoas estrangeiras. Então, eles precisavam do inglês para ir para a universidade. Nós aprendemos de uma maneira. O que significa o presente, o tempo presente? O que significa tempo presente, Timothy? Hã? Timothy, veja, se eu falar para você, eu vou usar o presente. Vou para a loja. Isso é agora? Vou para a loja. Se fala vou para a loja, quer dizer que você foi para a loja. Agora, eu vou para a loja. Isso é presente, certo? Presente indicativo. Na conferência eu disse, o Senhor é o eu sou. O Senhor eu disse, eu sou. O Senhor é o eu sou. Se você olhar em Apocalipse 1:4, ele é aquele no passado, no presente e no futuro. Isso é o tempo presente.
O presente inclui passado, presente e futuro. Você fala, eu vou para a loja. Eu vou para a história. Eu fui para a história passada, eu irei para a história futura. Eu vou para a história, para a loja. Eu vou para a loja. Na próxima conferência, eu vou perguntar para você sobre isso aí. E tinha que ensinar isso. Eu tive que aprender o sistema de tempos, tempo verbal. O Senhor ensina-me para que eu ensine. Mas agora, na esfera divina e mística, Senhor, ensina-me para que eu ensine. Ele é o nosso mestre, certo? O nosso professor. Ensina-me, Senhor, para que eu ensine as coisas preciosas e ganhe as minhas palavras. Ensine eu para atingir o íntimo dos corações, porque elas não são minhas palavras, são tuas palavras. O Senhor disse, a palavra que ouvis não é minha, é do Pai. Ele deu o crédito total ao Pai. Ele falou, não sou eu, é o Pai. O Pai fala para mim e eu falo para vocês. Ele disse ao Pai, ó Pai, as palavras que me destes, eu dei a eles. Eu entreguei a eles. Então, nós precisamos que o Senhor nos dê palavras para darmos aos outros. E, Senhor, as minhas palavras, ensine eu para atingir. Eu oro para que vocês no futuro sigam o Cordeiro onde quer que ele vá, seja o que signifique isso para vocês. Vocês vão falar com as pessoas. E eu creio que todos vocês dirão algo para alguém em algum lugar, em algum momento. E que as suas palavras entrem no íntimo dos corações deles. E eles jamais esquecerão. Será que alguém já falou alguma coisa na igreja em Houston para você, Timothy, que você nunca esqueceu? É impressionante isso, não é? Nós recebemos uma palavra através de um irmão, pode ser uma irmã também. Era um irmão mais velho, no seu caso? Ele era mais velho que você? Sim, então era um irmão mais velho. É. E você estava servindo? Vocês percebem que todos vocês de tempo integral, quando saírem daqui, ou vocês se tornarão alguém tempo integral para ganhar dinheiro, ou tempo integral para servir o Senhor. Todo crente é um tempo integral. Todo crente é tempo integral. É verdade, somos discípulos, somos aprendizes. Somos de tempo integral. Ou nós somos aqueles que deixaram o trabalho para ser tempo integral, ou somos aqueles que ganham dinheiro em tempo integral? Não é belo isso? Veja, para que eu fale, para atingir o íntimo dos corações. O teu descanso dá a mim para que eu fale com doçor as palavras vindas de ti aos que não têm nenhum vigor. E em Isaías 54, 5, há uma oração ali que fala do nosso viver humano, mas deveria estar ali. Há uma aspiração, um anelo ali. Dá-me um ouvido de erudito, Senhor, para que ele fale comigo e me dá a língua de erudito para que eu fale a tua palavra no tempo adequado, no momento adequado.
que esses hinos 395 e 903 sejam a oração de vocês. Vocês podem orar isso, certo? Vamos agora ao esboço. Nós vamos percorrer o esboço como uma gazela saltando, porque não sei se teremos tempo. O título é A Vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Reunião com Ele. De onde vem esse hino? De 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, onde Paulo disse: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos pedimos. Esse aqui é o título da mensagem. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. O título da mensagem é bíblico. Tudo que nós dizemos e falamos vem da Bíblia. A Bíblia fala. O que é impressionante, santos, é que os tessalonicenses eram crentes novos. Isso é impressionante. Paulo foi para Tessalônica logo depois que ele saiu de Filipos. Você vê em Atos 16. Quando Paulo chegou lá, será que tinha uma banda aguardando a chegada de Paulo? Você lembra daquela visão que ele recebeu? Paulo teve uma visão de um macedônio chamando para ajudá-los. Ele foi para a Macedônia. A Macedônia era na Europa. Aquilo foi o mover do Senhor para a Europa. Foi a primeira vez que o Senhor moveu-se para a Europa. Primeira vez. Paulo foi para a Macedônia. Você toma no seu conceito natural que se o Senhor te envia, você vai como um dignatário, você merece tapete vermelho, banda de música, etc. Quando ele chegou lá, para onde que levaram ele? Para a cadeia, para a prisão. Ele foi jogado na cadeia, foi jogado na prisão. Paulo e Silas apanharam, jogaram eles lá, eles estavam presos no tronco, certo? O tronco era um aparelho de tortura, seus braços naqueles buracos, o seu pescoço, as pernas. E eles estavam ali. Sabe o que eles fizeram? Não ficaram reclamando ali, murmurando. Eu creio que todos nós no reino milenar poderemos ter comunhão com eles. Mas eu vou me lembrar desta reunião. Então vamos ter comunhão? Paulo e Silas. E a Bíblia diz que à meia-noite é a hora mais escura, meia-noite, eles oraram e cantaram hinos de louvor a Deus. Era uma mistura de cantar hinos e orar. Talvez eles estivessem cantando, eu preciso, tu precisas. Mas aí o que aconteceu? Houve um grande terremoto, todos os prisioneiros, o tronco, todas as correntes se abriram, as portas das celas da cadeia se abriram. Se fosse eu diria para o Silas, vamos embora daqui. E o carcereiro, ele ia se suicidar, se matar, porque se você fosse um soldado romano, o que aconteceria com você se aqueles prisioneiros fugirem? Era pior do que a morte. Então, o carcereiro estava pronto para se matar. Paulo diz, espera aí, não faça nenhum mal a ti mesmo. Estamos todos aqui. E ele era tão mau, ele bateu em nós, acha que eu ia me preocupar com isso? Mas Paulo não. Paulo falou, não faça nenhum mal, estamos todos aqui. E o carcereiro filipense caiu de joelhos.
E ele falou, o que eu tenho de fazer para ser salvo? Como ele sabia para fazer essa pergunta? O que eu tenho de fazer para ser salvo? De onde ele recebeu aquilo? Eu creio que ele recebeu isso por ter ouvido Paulo e Silas orando e cantando. Talvez eu preciso, tu precisas, todos precisam de Jesus. É claro que eles não cantaram aquele hino, mas o carcereiro deve ter falado, o que há de errado com esses dois aí? São malucos, eles estão felizes, estão alegres, cantando. Eles cantaram, eu acredito que eles cantaram algo sobre salvação. Então, o que eu tenho de fazer para ser salvo? Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e tu e toda a tua casa serão salvos. Então, o carcereiro creu em Cristo, foi batizado, toda a sua casa foi batizada. E aquele carcereiro e a sua família foram os primeiros convertidos a entrar na igreja em Tessalônica. É maravilhoso isso, não é? Então Paulo foi para Tessalônica. A partir dali ele foi para Tessalônica. E se você ler Atos 17, o que eu falei para você está em Atos 16. Os primeiros 4 versículos de Atos 17, você pode ver que Paulo ficou e trabalhou em Tessalônica por um tempo curto, provavelmente menos de um mês. Imagina? Ele ficou lá menos de um mês. E veja essas 2 epístolas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. No final de cada capítulo de 1ª Tessalonicenses, Paulo fala da vinda do Senhor. O que ele falou para aqueles novos? Paulo não disse, isso é elevado demais para eles. Quando nós recebemos a oposição, quando grandes verdades eram liberadas pelo ministério do nosso irmão, nós ouvimos demais. Não, isso é elevado demais. Pensa o que o Senhor diria se você fosse, certo, um pescador, Pedro, André, Tiago, João, eles eram pescadores. Se eles falassem, isso é elevado demais, Mateus 6, 7 é elevado demais para eles. Mateus 24, 25, imagina se fosse elevado demais. Não, isso é elevado demais. Ninguém vai conseguir entender isso. João 17, elevado demais. No fim, você fala que a Bíblia inteira é elevada demais. Vejam, nós somos filhos do Altíssimo. As coisas têm que ser elevadas, ele é o Altíssimo. Mas aí, não devemos tomar as coisas erradamente. É elevado, porque elas vêm do Altíssimo e somos filhos do Altíssimo. O irmão Lee falou sobre deificação. Nós tínhamos 2 irmãos novinhos na igreja em Anaheim. 2 irmãos novos. Um irmão que estava na restauração há muito tempo achou difícil receber isso, que Deus se torna um homem para o homem se tornar Deus, mas esses irmãos novos que estavam aí, eles receberam rapidamente. Oh, que maravilha! O homem torna-se Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Então havia alguns cooperadores. Aquele negócio ficou entalado na garganta deles, mas os novos, eles receberam imediatamente, não achando que era elevado demais. Esses irmãos, hoje, são colunas na igreja em Anaheim, os 2. Bem, vamos ver agora Romano 1. As 2 epístolas aos Tessalonicenses foram escritas à luz da vinda do Senhor. Precisamos ver a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Todos os capítulos de 1 Tessalonicenses terminam com a vinda do Senhor.
Isso mostra que o escritor, Paulo, vivia e elaborava com a vinda do Senhor diante dele, considerando-a como uma atração, um incentivo, uma meta e uma advertência. E ele não somente fez isso, mas também encorajou os crentes sob o seu cuidado a fazerem o mesmo. Inclusive aqueles crentes novinhos em folha. Devemos amar o Senhor. Isto é o Senhor falando para esses crentes jovens. É assim que ele cuida dos crentes jovens, mostrando-lhes todos os conselhos de Deus. Eles conseguem entender. Criancinhas, é claro, os meus filhos estão todos crescidos agora. Leva uma criancinha para a Polônia, eles aprendem polonês na hora. Eu fui para a Rússia, vinha um monte de russos em volta de mim falando russo. Eu não entendia o que eles falavam, porque eu não era russo. Então, um menininho, filho de um dos santos que tinha ido para lá, começou a traduzir para mim. Eu fiquei pensando, como que esse menininho pode traduzir do russo para o chinês? Os pais não conseguiam fazer isso, mas ele conseguia, porque os pequeninos, aprendem rapidamente. Letra B. Porque estamos aguardando o Filho de Deus dos céus, nosso futuro está focado nele. Nossa vida declara que não temos nenhuma esperança na terra e nenhum destino positivo nesta era. E que nossa esperança é o Senhor vindouro, que é nosso destino para sempre. E isso governa, sustenta e mantém nossa vida cristã para a vida da igreja. A partir de 1 de Pedro e Hebreus 11:13, esses versículos falam que somos forasteiros e peregrinos, estrangeiros e peregrinos. O Senhor, falando por Abraão, com Abraão, disse... Deixa eu ver se eu acho a referência aqui. Está em Hebreus 11:13. Gênesis 13:18. Abraão, ele agiu como um estrangeiro. Abraão era um estrangeiro, certo? Nós somos estrangeiros e peregrinos, por isso precisamos aprender as línguas, uma nova língua. Precisamos aprender a língua divina e mística. Até falar louvado seja o Senhor. Você pode fazer louvado seja o Senhor agora mesmo. Louvado seja o Senhor por esta reunião, Senhor. Vocês podem falar isso? Vocês têm de aprender a dizer, Senhor Jesus, eu te amo. Isso não é uma nova língua? É uma nova língua. Então temos de aprender uma nova língua, porque somos estrangeiros, somos peregrinos nesta terra. Isto aqui não é o nosso país. Uma vez eu estava numa conferência na área da Baía de São Francisco, o irmão Lee estava compartilhando, de repente ele virou para alguém e falou, ele se virou, falou, irmão Ed, de onde você é? O irmão Lee sabe de onde eu sou, por que ele está perguntando? Eu falei, irmão Lee, eu sou do Texas. Ele disse, não, você não é do Texas, você é da Nova Jerusalém. Por que ele falou isso? Porque Hebreus 11 diz especificamente que a Nova Jerusalém é o nosso país. A Nova Jerusalém somos nós. Se você ler Hebreus cuidadosamente, na nota de rodapé, Gênesis 12:8 fala que o melhor país e a cidade que tem fundamentos são a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade, sabemos, mas a Nova Jerusalém é um país melhor. Eles estavam buscando uma pátria melhor. Essa é a nossa pátria, que tal? Nós somos estrangeiros, peregrinos aqui. Somos peregrinos. Peregrino.
um exilado, ou seja, estamos passando por aqui. Nós precisamos compreender isso. Que o nosso lar é a Nova Jerusalém, nosso lar é o Deus triuno, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro estão na Nova Jerusalém. Nós habitamos nele, ele habita em nós como tabernáculo. Deus no homem e o homem em Deus, habitação mútua. Isso é a Nova Jerusalém. Essa é a nossa pátria superior. Dá para imaginar isso? De que pátria você é? Vamos dizer agora, eu sou da Nova Jerusalém. Eu perguntei para o Timothy se ele era de Houston. Na verdade, você é da Nova Jerusalém. Bem, então tem esses versículos de Gênesis aqui. Se você voltar a Gênesis 12, 7, 8, é maravilhoso. Mostra que a vida que precisamos viver como peregrinos, estrangeiros e peregrinos nesta terra. Abraão habitou na terra da promessa como um forasteiro, porque ele buscava uma pátria superior, que é a Nova Jerusalém. Se você ler Hebreus 11, cuidadosamente, Abraão, em Gênesis 12, 7 e 8, fala que Jeová apareceu para Abraão e ali Abraão edificou um altar. O que significa o altar? O altar significa consagração. Isso é o altar do holocausto. Ou seja, impomos as nossas mãos sobre Cristo como nossa oferta de holocausto. Ele é aquele que é absoluto para Deus, para a satisfação de Deus, e ele nos capacita a viver uma vida que seja absoluta para Deus e a satisfação de Deus. Então, consagramos nosso espírito, alma, corpo, para que o Senhor viva em nós, conosco, por nós e através de nós. Então, pomos tudo no altar. Mas esse altar é o resultado espontâneo dele aparecer, se manifestar para nós. Quando o Senhor se manifesta a nós, imediatamente nós nos consagramos a Ele. É o resultado espontâneo dele se manifestar a você. Quanto mais ele se manifesta a você, se você tocar o Senhor uma vez, é isso aí, basta. Sabe, uma pessoa jovem, basta tocar o Senhor uma vez e pronto. Você pode estar acabado, arruinado, terminado. Basta tocar o Senhor uma vez é suficiente. O Senhor se manifesta a você. Você, de boa maneira, você está arruinado para o mundo. Você edifica um altar. Eu edifiquei um altar em Houston. O Senhor se manifestou para mim, apareceu para mim. Eu era salvo há mais ou menos uma semana. Bem, como é que você vai explicar? O Senhor apareceu para você? Não estava lendo. Uma tarde eu estava lendo a Bíblia, o Senhor apareceu para mim e eu fui para o banheiro para chorar e me ajoelhei no banheiro. Foi a primeira vez que eu compreendi que eu era um pecador. Eu falei, Senhor Jesus, eu sou um pecador, por favor, me perdoa. E percebi que o Senhor tinha morrido na cruz pelos meus pecados. E eu estava chorando, chorando. Quanto mais eu confessava, mais eu me enchia, era enchido com o Espírito. Eu chorei tanto que eu abri as torneiras do banheiro porque eu não queria que o meu companheiro de quarto ouvisse. E aí eu falei, nós vamos ter uma conta de água aqui muito elevada, porque eu abri as duas torneiras e depois eu saí, dei uma longa caminhada no campus e me consagrei totalmente para o Senhor. Eu não sabia o que era consagração, mas eu disse, Senhor, eu dou toda a minha vida para Ti, tudo que eu sou, todos os meus bens, hoje, o futuro, tudo é Teu, Senhor. Ninguém me ensinou, ninguém me falou para fazer isso. Eu não ouvi nenhuma mensagem sobre consagração. Isso proveio da manifestação do Senhor para mim. Então,
Com relação ao jovem, você ora, Senhor, eu oro, Senhor, que o Senhor toque esse jovem, eu oro para que o Senhor se manifeste para esse jovem. Se o Senhor se manifestar, basta. Ele vai edificar um altar. Não apenas isso, Abraão, ele edificou uma tenda. Então, a vida que vivemos nesta terra, como estrangeiros e peregrinos, vivemos uma vida de altar e de tenda. Eu vos encorajo a todos, santos. Nós temos um livrete chamado Vida de Altar e de Tenda. Eu encorajo que vocês leiam fervorosamente esse livrete. Você consagra tudo, tudo você põe sobre o altar. O que o Senhor faz é o seguinte, você põe tudo no altar e Ele permite que certas coisas que você pôs no altar voltem para você para que você viva nesta terra. Está vendo? Certas coisas materiais, nós temos um carro, está no altar. Está o carro, está no altar. A Ruth dirige o carro o tempo todo, eu não dirijo. É ela que dirige. Como é que você se sente com relação a isso? Como é que você se sente com relação àquilo? Então, ela perguntou para mim, o que você acha de eu ficar com o carro? Eu falei, não, você precisa do carro, você pode ficar com ele. Jenny, como um homem-deus, veio falar sobre isso e foi maravilhoso. Mas o carro é do Senhor, nós usamos, mas o Senhor permite que nós usemos. Ele permite que nós usemos aquilo que pertence a Ele. É tão engraçado. Aqui nos Estados Unidos você tem que dar gorjeta para todo mundo. Então, nós dois precisamos de cadeira de roda. Eu nunca sonhei que eu teria que dar uma mensagem sentado. Eu jamais sonhei que eu iria estar sentado numa cadeira de rodas. A cadeira de rodas. Eu era um corredor. Então, eu falei para o cara que estava empurrando a minha cadeira de rodas. E eu falei para ele, a minha esposa vai dar sua gorjeta, porque ela tem todo o nosso dinheiro. E eles riram, porque ela que tem todo o nosso dinheiro, mas o dinheiro é do Senhor. Nós sempre temos comunhão sobre isso. Ela fala para mim, ela fala primeiro comigo, a maior parte do tempo, quase todas as vezes. Bem, mesmo quando ela não fala, ela falou, Ed, eu fiz o seguinte, era exatamente isso que eu queria, eu digo para ela, é maravilhoso. Precisamos viver uma vida de altar e de tenda. Não é maravilhoso? Eu poderia falar muito sobre isso, mas tenho de prosseguir. Eu poderia dar uma mensagem sobre isso. Mas veja o tempo. Oh, Senhor Jesus. Eu quero que vocês aprendam isso, irmãos. Se você não tiver tempo para compartilhar isso, ore. Vamos prosseguir. A palavra grega para vinda, parousia, significa presença. A vinda de Cristo será sua presença com o seu povo. Sua parousia começará com o arrebatamento do filho varão e das primícias, antes da grande tribulação, ou seja, os vencedores, e terminará com a sua manifestação na terra com os santos no fim da grande tribulação. Então, vocês têm o filho varão, vocês têm as primícias. Em Apocalipse 12 tem o filho varão, em Apocalipse 14 as primícias, em Apocalipse 14 também tem a colheita. Primeiro são as primícias, depois vem a colheita. E depois tem
as respigas. Antes dos 3 anos e meio da grande tribulação, os vencedores entre os crentes serão arrebatados à presença de Cristo, a parousia, nos céus. Não é maravilhoso? Vocês amam a sua parousia? A sua parousia é a sua presença. É claro que nós amamos. Vocês não amam a presença dele? Paulo disse, eu receberei a coroa da justiça como recompensa, mas não apenas nós, mas todos aqueles que amam a sua manifestação. É claro que quando ele falou isso, ele estava se referindo à sua segunda vinda, mas nós amamos também a manifestação dele para nós hoje. Eu amo a manifestação dele para mim e para todos vocês hoje à noite. Eu amo. Você ama a sua presença? Eu amo a sua presença. Quando ele voltar, será a sua presença a um grau muito, muito maior. Em Filipenses 1, Paulo disse o seguinte, Paulo sofreu muito. Ele disse que ele tinha uma escolha, ele podia partir para estar com Cristo ou permanecer com os santos. Há uma mensagem do estudo Vida de Filipenses sobre a melhor escolha para Paulo. Paulo disse que partir e estar com Cristo é muito melhor, muito melhor. Quando Paulo fala muito melhor, é porque é muito melhor, ok? O que significa o seguinte, estar com Cristo é uma questão de graduação, de grau, não de lugar. Então, Paulo desejava estar com Cristo num grau muito mais elevado, embora ele estivesse constantemente com Cristo. Por meio da sua morte física, ele estaria plenamente com Cristo, muito mais do que ele desfrutava nesta vida, certo? O nosso terceiro filho foi ter com o Senhor, foi um tempo muito difícil para nós. Quando eu falei, eu usei esse versículo. Meu filho agora está com Cristo, num grau mais elevado do que ele desfrutou nesta terra. Ele está com Cristo e, segundo Paulo, isso é muito melhor. Ele está no paraíso. Há 2 partes do paraíso. O paraíso é a boa parte do Hades. A parte má do Hades, você não quer estar ali. Mas ele fala do homem rico que estava, e Lázaro, que estava na boa parte do Hades, e o homem rico estava na parte má do Hades. Se você estudar cuidadosamente aquilo e as notas de rodapé, aquilo não foi uma parábola, aquilo foi um caso real. O Senhor estava descrevendo algo que realmente aconteceu. E o homem rico disse para o Senhor, Senhor, envia alguém para os meus irmãos, para a minha família lá, para falar com eles, para que eles não venham para cá. Mas ele ouviu e não creu, mas Lázaro creu. Então ele falou, fala para o Lázaro pegar um pouquinho de água no seu dedo e molhar a minha língua, para você ver quão ruim é estar na parte má do Hades. É um lugar terrível. Fogo e enxofre. É um antegozo do lago de fogo. Você não quer estar lá, quer? Queremos estar no paraíso. O Senhor na cruz, um ladrão ao lado falou, Senhor, lembra-me de ti quando estiveres no teu reino. Como é que ele sabia isso para falar aquilo? Como que ele sabia disso? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele ouviu isso em algum lugar. Talvez alguns dos seus amigos, alguém na multidão, ele ouviu alguém falar isso, mas ele era um ladrão. O outro que estava... E eles não eram apenas ladrões, eram assassinos. Não. Ele não apenas roubava, ele matava. Você está morto, eu vou levar o seu dinheiro. Então,
O ladrão falou, se tu podes salvar. O outro ladrão falou, o Senhor está aqui, este ladrão falou sobre o Senhor para o outro ladrão e disse, ouça, nós merecemos o que estamos recebendo aqui. Ele não merece isso. Ele estava dando uma palestra para o outro ladrão. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E havia um centurião assistindo tudo isso. O centurião, muitas coisas que o Senhor falou e fez ali. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor disse para ele, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A primeira pessoa salva pelo Senhor foi um ladrão sentenciado à morte. Você pode achar que ele não é um bom candidato para o evangelho. Ah, não, ele não é uma boa pessoa. Não, veja. Você pregaria o evangelho para alguém assim? Ah, não, não é um bom candidato para o evangelho. No nosso homem natural não faríamos isso, faríamos. Mas o Senhor fez. Ele tomou um desvio para encontrar uma mulher na beira do poço, em Samaria, que já tinha 5 maridos, e o atual que estava com ela não era marido dela. Ele falou, traz o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. O Senhor disse, você disse isso muito bem. Você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu marido. Ele confessou os pecados dela por ela ali. E então, ela disse, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Voltou para a cidade e falou, venha ver um homem que me contou tudo o que eu fiz. Será ele não é o Cristo? Será que ele não é o Cristo? Então ela voltou para a vila e contou para todos, e todos eles vieram e creram no Senhor. Você pregaria o evangelho dessa maneira? Eu poria cartazes na rua dizendo, venham para mim aqui. Venham. Não, ele foi até aquela mulher e aí ela foi até a vila. Essa é a maneira do Senhor. A maneira do Senhor é um por um. Não significa que nós não falamos para muita gente. Mas, onde o Senhor ia, uma grande multidão o seguia. E havia um homem chamado Zaqueu que não conseguia viver. Ele era cobrador de imposto, que era desprezado em Israel, porque cobrava imposto. Suponha que você tem $50 para pagar de imposto. Você deve $50. Você vai lá para o Zaqueu e o Zaqueu cobra $300 de você. E eles tinham que pagar. Senão o governo, ele tinha o governo por trás. E ele fazia isso. Então, Zaqueu estava naquela árvore, ele queria ver quem era o Senhor Jesus, ele queria ver o Senhor. Nós fomos para Jericó, ali tem uma árvore que eles chamam que essa era a árvore que o Zaqueu subiu. É ridículo isso. Falo isso para você pôr dinheiro ali. Não demos dinheiro, mas... E ele estava caminhando e o Senhor viu Zaqueu e sabia o nome dele. Apontou para a árvore e falou, Zaqueu, hoje eu estarei na tua casa. E os outros que estavam seguindo o Senhor, será que ele não sabe que esse homem é um pecador? Os pecados dele são terríveis. E ele foi para a casa do Zaqueu. O Zaqueu disse, Senhor, eu vou dar 4 vezes daquilo que eu tirei de alguém. Eu vou dar 4 vezes mais. É mais do que a lei exige. Ele foi totalmente revolucionado toda a sua vida. Ele não se preocupou mais com dinheiro, ele se arrependeu do que fez como cobrador de
posto. Ele pensou em todo, pensou em cada um deles. Oh, Joseph, eu devo $300 para o Joseph. Ou o outro fulano, eu devo $200. Que tal isso? Então o Senhor disse, o Senhor disse, o Filho do Homem veio salvar aquela ovelha perdida. Era o Zaqueu. Timothy, será que o Senhor não tomou um atalho para ir até você? Quando você tocou a igreja? Na Inglaterra. Em York, na Inglaterra. Uau! Não, é ao norte de Londres, certo? Como é que era a cidade, para que eu saiba como é que é York? Eu vou olhar no mapa quando chegar em casa. Tem um castelo lá em York? Tem castelo por toda a Inglaterra, é impressionante. Você é de York? Você foi salvo lá em York? Como que isso aconteceu? Os pais deles pregaram o evangelho para ele. Como você veio para a vida da igreja? Como você tocou a vida da igreja? Os pais estavam na vida da igreja. O que vocês estavam fazendo em York? O meu pai estava trabalhando lá. Tinha uma igreja em York? Alguém visitava vocês de Londres? Como seus pais viram a igreja? Eles tocaram a igreja em Austin, Texas. Os caminhos de Deus são além do que a gente pensa. Eles tocaram a igreja em Austin, no Texas. E aí foram para York. Aí eles foram salvos, tocaram a igreja, e você foi salvo, tocou a igreja. E você veio de York, Londres, veio para o treinamento em tempo integral. Que milagre, meu Senhor. Todos nós somos milagres. Eu vou tentar encontrar isso aí. Oh, Senhor Jesus. Não é glorioso isso? Eu já li a letra A. Já li. Letra B agora. Como é que o Senhor faz essas coisas com a gente? Ok? No fim dos 3 anos e meio da grande tribulação, a segunda metade da última semana em Daniel 9:27, a maioria dos crentes, tanto os mortos que foram ressuscitados como os vivos, serão arrebatados à presença de Cristo, a parousia, no ar, ao ar. 1 Tessalonicenses 4:16-17 fala desse arrebatamento que corresponde ao ceifar da colheita em Apocalipse 14:16. Agora vamos ver agora em Romano 3. O Senhor virá secretamente como um ladrão. Dá para você imaginar? O Senhor fez todas essas coisas para tipificar-se, e ele se tipificou como um ladrão. Que tal? O Senhor virá como um ladrão. Quando um ladrão vem para sua casa, suponha que você está ali lavando roupa. Ele não vai lá fuçar Se o ladrão entrar na sua casa, ele não vai procurar roupa suja para roubar. Ele vai procurar as coisas de valor, valiosas. Na minha casa, as coisas mais valiosas para mim são minhas Bíblias, meus estudo-vida e meus livros do ministério. Mas o ladrão, se ele entrar na minha casa, o que ele pode levar?
Não, esse cara não tem nada. Ali tem algumas coisinhas que você pode olhar. O que você está fazendo aí? Se o ladrão chegar lá e tocar a campainha, eu vou falar para ele, pode entrar, você não vai achar nada aqui. E aí eu vou pregar o evangelho para ele. Ok, vamos voltar. O Senhor virá secretamente como um ladrão para aqueles que o amam e os roubará. Você não quer ser roubado pelo Senhor? Para isso você tem de ser valioso. Ele os roubará como seus tesouros para introduzi-los na sua presença nos céus. Logo devemos vigiar e nos preparar para ser a sua noiva. Todos os dias que temos são verdadeiramente a graça do Senhor. Nós temos hoje, só temos hoje, você tem hoje. Você só tem agora. Isso é a graça do Senhor. Portanto, enquanto tivermos o dia de hoje, enquanto tivermos fôlego, devemos amar o Senhor e a sua manifestação, aguardar a vinda do Senhor e sempre considerar a sua vinda como um encorajamento. B. Devemos ser completamente consagrados a Deus. Isso é em Jeremias 32, 39 a 41. Ter um coração para amá-lo, buscá-lo, vivê-lo e ser constituídos com ele, para ser a sua expressão, e ter um só caminho, o próprio Deus triuno como a lei da vida interior, como a sua capacidade divina. Isso é unanimidade. Nós temos um coração para amar o Senhor. Termos uma vida, o Deus triuno, como a lei da vida. Há uma lei da vida em nós, que é um poder espontâneo, é um princípio automático, de maneira que quando exercitamos o Espírito para tocar o Senhor, esse poder espontâneo e princípio automático da vida tem a capacidade de nos tornar Deus em vida e natureza, mas não na deidade, nos tornar membros vivos do seu corpo, com todo tipo de funções. Mas ouçam isso. Eu estava lendo isso com Ruth outro dia. O Senhor prossegue dizendo, farei uma aliança eterna com eles. Eu não os abandonarei e porei o meu temor no coração deles. Sabe o que é temer o Senhor? Não é ter medo dele. Significa que você tem medo de ofendê-lo e perder a sua presença. Você não quer ofendê-lo, não quer perder a sua presença. Você não quer perder a sua presença, não quer ofendê-lo por isso. Isso é temer o Senhor. Eu farei isso, o Senhor disse. Eu porei o meu temor no coração deles, para que eles não vão embora de mim, não me abandonem. E eu não os abandone, e eles não me abandonem. Isso é a minha aliança. Eu os plantarei nesta terra. Essa terra é o Cristo todo inclusivo. Eu os plantarei nesta terra em fidelidade de todo o meu coração e com toda a minha alma. Deus tem um coração, Deus tem uma alma. E Ele nos planta, nos coloca em Cristo, nos põe em Cristo de todo o seu coração e toda a sua alma. C. Devemos ser reconstituídos com a palavra santa de Deus, lendo a Bíblia um dia sim, um dia não em nossa vida? Não. Ele fala, lendo a Bíblia no treinamento de tempo integral e acabou. E aí tirar umas férias da Bíblia? Não. Lendo a Bíblia todos os dias da nossa vida. Deuteronômio 17 diz que quando vocês estabelecerem um rei, o rei foi instruído a fazer a sua cópia pessoal da Bíblia, escrito com as suas próprias mãos. Naquela época era Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, Levítico, Deuteronômio. E ele teria consigo e leria todos os dias da sua vida.
Os reis tinham de fazer isso. Primeiro e segundo reis seriam... É muito mais curto. Os reis não faziam nada disso. Se eles lessem a Bíblia todos os dias da sua vida, eles não fariam o que eles fizeram em primeiro e segundo reis. Eles seriam governados pela palavra. Não é maravilhoso? Leia a Bíblia todos os dias da sua vida. Toda a escritura é soprada. Respire a Bíblia. Inale a Bíblia e exale a Bíblia. Letra D. Devemos perseverar em oração para glorificar Deus, agradecer a Deus, adorar a Deus e servir a Deus. Nossa oração e nosso ser devem ser totalmente para os interesses de Deus. E ele fala sobre a humanidade caída, que eles adoram e servem a criação em vez do Criador. Precisamos glorificar Deus, adorar a Deus, servir a Deus e adorar a Deus. Devemos ser pessoas que se sacrificam em unidade com Cristo, como aquele que se sacrifica pelos outros. Devemos ser pessoas que se sacrificam. Não é, você vai fazer, vou fazer isso com a sua própria força de vontade, eu vou me sacrificar, Não, isso é espontâneo. Se você desfruta o Senhor como o seu vinho novo, espontaneamente você se sacrifica pelos outros. Espontaneamente, em Juízes 9, versículos 12 e 13, o Senhor é retratado como a videira. A videira tipifica Cristo, que se sacrifica para produzir vinho novo para os homens. Então, a videira foi convidada para reinar sobre as árvores. Ela disse, será que eu vou deixar o meu vinho novo que agrada a Deus e os homens? Cristo é o vinho novo. Se você ler a nota de rodapé, fala que o vinho novo é Cristo como a nossa vida nova, cheio de vigor, despertando-nos para ficarmos empolgados. Você já ficou empolgado com o Senhor? Não se preocupem com o horário, eu já vou terminar. O Senhor nos desperta para desfrutá-lo como um noivo. Como um noivo. É o vinho novo, é algo que foi comprado agora, ele é novo, fresco, vivo, vigoroso. E você toma isso como o vinho novo. Aquele Cristo que se sacrificou pelos outros. E você toma uma pessoa que se sacrificou pelos outros e você se torna alguém que se sacrifica. E você está disposto a se sacrificar pelos outros, certo? Você vai falar, ai de mim. Eles convidam o irmão Ed o tempo todo, mas nunca me convidam para ir em tal lugar. Quando eu era novo na vida da igreja, eu ficava apavorado com isso, que os santos vinham e me convidavam. Vem aqui. Todos os santos me convidavam. Depois de algum tempo, disse, Senhor, por que os santos já não estão mais me convidando como eles costumavam convidar? Mas no meu espírito eu senti o Senhor falando, Ed, você não é mais um bebê. Por que você não convida os santos novos para vir para a sua casa? Eu falei, Senhor, nós não temos nenhuma cadeira em casa, acabamos de casar, melhor comprar algumas cadeiras. Eu fui na Sears, uma loja que não existe mais.
eu fui para Sears e comprei cadeiras dobráveis de metal para convidar os santos. E a Ruth falou para mim, o Ed, você não percebe que você convidou os santos todas as noites para vir aqui em casa, eu tenho que cozinhar para eles toda noite. Então, ok, vamos convidar 5 santos agora. E a gente convidava 5 santos. E aí eles levavam mais 5. E a Ruth falava, o que eu vou fazer? Eu não cozinhei o suficiente. Eu falei, não se preocupe. Vamos pegar o carro e vai até o Kentucky Fried Chicken. Os santos não se importam. Nós só queremos ter comunhão, certo? Maravilhoso. Nós estávamos felizes. Por quê? Nós tínhamos de nos sacrificar, mas nós desfrutamos o Senhor como o vinho novo. Quando você desfruta o Senhor como vinho novo, isso alegra o Senhor e alegra a Deus e os homens e alegra os homens. Timothy, você está feliz agora? Hein? Maravilhoso. O Spurgeon disse a seguinte frase, e ele realmente ministrava a palavra de Deus. Os irmãos Watchman Nee e Witness Lee o apreciavam ao máximo. Ele viveu na metade do século XIX na Inglaterra. Ele falou, o indivíduo que não tem alegria, é melhor ser um coveiro e enterrar a morte, porque você nunca vai ser bem-sucedido e influenciar os vivos, só vai influenciar os mortos. Eu estou falando para você desfrutar o Senhor, ter o desfrute. Você precisa desfrutar o Senhor com cara comprida. Não funciona. Preciso estar cheio do desfrute do Senhor para falar para você desfrutar o Senhor. Isso alegra a Deus e alegra você. Às vezes nós olhamos para a audiência, alguns estão ali com a cara comprida, olho fechado. Eu oro, Senhor, por favor, Senhor, agrada aquele irmão, agrada aquela irmã, Senhor. Uma vez, um irmão estava sentado na primeira fileira, o irmão Ron e eu estávamos sentados, eu não percebi, mas eu estava ministrando o Senhor e o irmão estava assim, sério, sério. No fim da reunião, estava feliz. Ele falou, o irmão, todo ser dele foi revolucionado e ele está desfrutando Deus. Como que essas pessoas podem falar tantas coisas que se opondo ao irmão Ed? Como isso não pode ser verdade? Ele está tão feliz. Essas coisas não são verdade. Ok, vamos ao próximo ponto. F. Devemos ser vigilantes, estarmos alertas quanto à nossa vida de oração, cooperando com o Espírito Santificador que habita interiormente para viver uma vida de regozijo, oração e gratidão com uma glória para Deus e uma vergonha para o seu inimigo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A letra H, devemos guardar a palavra da perseverança do Senhor, permanecendo firmes contra as táticas desgastantes de Satanás e viver, andar e laborar pela fé, amor, na esperança, na vida do Senhor. O anticristo é a corporificação de Satanás e diz que o anticristo vai desgastar a vida dos santos. Ele quer desgastar você.
e ele quer te desgastar, você se sente, eu estou tão cansado. Oh, como é que eu vou conseguir ouvir o irmão Ed falar de novo? Eu não aguento mais. Não diga, eu estou tão cansado. Diga, Senhor Jesus, eu estou tão cansado. Isso é diferente. Você falar Senhor Jesus, você já está invocando o nome do Senhor, não está? Senhor Jesus, eu estou muito cansado. Então ele vai falar, Ed, você não está cansado, porque você está cansado, mas eu não estou, e eu estou em você. Eu realmente tenho pena de vocês, irmãos. Vocês pensam que eu não entendo vocês no treinamento? Estou tão cansado. Sim. Eu oro para que o Senhor dê zoe para os corpos mortais de vocês. Eu tenho mais zoe no meu corpo mortal, muito mais do que quando eu subi aqui agora. Eu não sei como, onde está essa zoe? Eu sei que meu espírito é zoe. A minha mente é zoe, meu espírito é zoe, mas o meu corpo está zoificado agora. Todos vocês é o mesmo. Não é, irmãos? Bons irmãos. Você tem um sorriso no rosto e não é fingido. Não é fingido. No treinamento, você não pode fingir. Tem algum lugar para se esconder aqui no treinamento? Não. Você olha para a pessoa, ele está rindo. O Senhor é a nossa alegria. É por isso que precisamos tocá-lo. Senhor, eu preciso que tu me enchas contigo. Eu quero beber-te com o vinho novo. Senhor, seja a minha alegria. Ele vai bater palmas se você fizer esse tipo de oração. Ele sabe. Diga para ele, ok? Agora vamos ver os sinais da segunda vinda do Senhor que está iminente. Tem muita coisa aqui, eu vou só ler. O maior sinal do fim desta era, pregação do Evangelho do Reino a toda a terra habitada. As verdades na restauração do Senhor são o Evangelho do Reino. Temos de espalhar para toda a terra, chegando até em York, na Inglaterra. Quando você fala Inglaterra para as pessoas, você não consegue ter essa associação. Eu gosto quando a pessoa fala York. Agora você sabe. Isso vai ser deletado, o que eu vou falar agora não vai estar no livro que vai ser publicado. Há um bolinho de carne chama York Peppermint Patties. E às vezes você tem Junior Mints. Vocês têm Junior Mints? Você já comeu isso, Timothy? Não? Dá um Junior Mint para ele, alguém. E sabe como é que eles fazem esse York, Peppermint York? Na Pensilvânia, não é em York. Bom, ok. É feito na Pensilvânia, não em York. Bem, onde eu estava, o Evangelho, o maior sinal do fim desta era a pregação do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino está se espalhando por toda a terra. Alguns jovens foram para a Polônia, compartilharam comigo. Havia muitos jovens e adultos jovens lá, levando os jovens lá para a Polônia. Outro grande sinal, eu vou resumir, é quando Israel se tornou uma nação. Israel, representado pela figueira, o Senhor Jesus profetizou isso. Quando a figueira florescer, Israel, representado pela figueira, isso aconteceu. Israel foi restaurado como nação em 1948. Isso foi profetizado. O irmão Lee ficou tão empolgado. Como isso aconteceu? Os judeus
quando destruíram o templo no ano 70, os judeus foram espalhados por toda a terra, e depois veio o Holocausto. 6 milhões, pelo menos, de judeus morreram no Holocausto. Aquilo foi satânico. O meu filho, Danny, ele falou: pai, por que que essas pessoas odeiam Israel e os judeus ao mesmo tempo? É porque Satanás odeia o povo de Deus. Os descendentes de Abraão serão como a areia da praia e as estrelas no céu. Os judeus são como a areia da terra e nós somos as estrelas no céu. Satanás odeia isso. Em Apocalipse, o anticristo persegue aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que são os judeus, e aqueles que são da fé em Jesus, os cristãos. Satanás odeia a ambos. Se você for perseguido, é um bom sinal isso. O Senhor disse: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Lembrem-se disso. Eu estava na escola, fui salvo. Eu era popular na universidade, aí fui salvo, me tornei impopular. Quando eu era triste, eu era popular. Quando eu fiquei feliz, eu me tornei impopular. Certo? E aí vim para a vida da igreja mais impopular ainda. Eu não estou buscando popularidade, mas o Senhor, eu sei uma coisa: o Senhor me ama com amor eterno. Não é lógico, isso é ilógico. Matar judeus? Satanás não é lógico, ele é ilógico. Esse é o mistério da iniquidade. Como que esse homem pode fazer isso? Como que ele pode ser tão maligno? Isso é o mistério da iniquidade. Não é lógico. Satanás não é lógico. O irmão Lee disse o seguinte, isso foi impressionante para mim. Ele falou depois do Holocausto, eu creio que alguns judeus clamaram a Deus. Deus, que faremos? Veja o que aconteceu ao nosso povo. Veja o que aconteceu com os meus parentes. Eles clamaram a Deus. O irmão Lee disse que a resposta à oração deles foi a nação de Israel. Eles perceberam: não temos um país. Se não tivermos um país, seremos totalmente eliminados desta terra. Totalmente eliminados. Não importa onde você estava, se você estivesse na Rússia, estavam ali os czares perseguindo os judeus. Onde quer que você fosse, não havia lugar para eles estarem. Então, Deus restaurou a nação de Israel em 1948. O irmão Lee disse: o dia em que os Estados Unidos pararem de apoiar Israel vai ser o dia em que os Estados Unidos vai afundar. Porque Deus abençoa os Estados Unidos, porque os Estados Unidos apoiam Israel. Não significa que os Estados Unidos devem fazer tudo, apoiar tudo, mas há até um anjo que o Senhor estabeleceu para proteger Israel. Há um anjo, que é Miguel, o arcanjo Miguel. Se você se opuser a Israel, você vai ter que lidar com o arcanjo Miguel. Ele é um guerreiro. Bem, abençoe a igreja, e abençoe Israel, e abençoe os judeus. Abençoe os judeus. Você sabe, me dá alguma base bíblica para dizer sobre os judeus em Israel? Não é mal. Não deu para ouvir o que o irmão falou. No final de Romanos, capítulo 2, fala que a circuncisão não é algo meramente exterior. A circuncisão é do coração e no espírito. Aquele que é judeu interiormente, não exteriormente.
Então, o nosso coração deve ser circuncidado em espírito. Ser judeu não é meramente exterior. Vocês, irmãos, são romanos. Vocês são os verdadeiros judeus, certo? Nós somos filhos de Abraão. Ok. Tenho dito. 1967, Guerra dos 6 Dias, Jerusalém. Aquilo foi profético. Eles ganharam Jerusalém. E eu vi um pôster em Israel que me tocou muito. Os paraquedistas de Israel estavam ali no Muro das Lamentações com lágrimas. E estava escrito paraquedistas no muro ocidental. Eles recuperaram a parede do templo, lembrem-se disso. Você precisa ser um paraquedista divino e místico. Bom. Oh, Senhor Jesus. Todas essas coisas aqui, todas essas visões, tudo aquilo que Paulo viu, os dias de Noé, todas essas coisas, 1, 2, 3, 4, quantas coisas, eu não consigo ler tudo isso aqui, não vai dar tempo, sinto muito. Eu queria ficar falando aqui até meia-noite, igual Paulo, alguém ia cair ali da janela. Ouçam. Acho que muitos de nós não sabemos. Vamos ver a letra E, número 1. Veja, aqui na letra E, número 1. Um sinal da vinda do Senhor é uma falta de fé entre muitos dos seus crentes. Sem fé. É E1. E1. Vocês estão vendo? Um sinal do final dos tempos é a falta de fé. A falta de fé. Onde eu estou? E1, certo? Não, não é E. É G. G1. Nos últimos dias, antes da vinda do Senhor, os homens acumularão riquezas. É G1, certo? Ok. Vocês ainda me amam, certo? Ok, G1. Um sinal dos tempos e da segunda vinda do Senhor é a acumulação excessiva de riquezas. Acumulastes tesouros nos últimos dias. Nos últimos dias, antes da vinda do Senhor, os homens acumularão riquezas de maneira sem precedente. E assim estarão inconscientes das misérias vindouras e do seu destino miserável do juízo de Deus. Não é verdade isso? Nos últimos dias haverá uma multiplicação de desfrute material e de satisfazer a concupiscência com hedonismo sem precedentes. Não é verdade? É verdade. Algarismo Romano 5 agora. Ok. Algarismo Romano 5. A fim de sermos tomados pelo Senhor, precisamos ser aqueles que são vigilantes, aguardando a sua vinda iminente e que estão preparados, prontos para ser a sua noiva, a fim de sermos arrebatados antes da grande tribulação. O significado do arrebatamento é ser levado à presença do Senhor. A fim de sermos levados à presença do Senhor, devemos estar em sua presença hoje, certo? Vocês precisam ler todos esses versículos. A fim de sermos aqueles que amam a manifestação do Senhor, sua vinda, devemos apreciar sua manifestação a nós hoje. Em Atos 26:16, o Senhor disse a Paulo e Ananias: eu te constituirei ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas em que ainda te aparecerei. Agora vamos pular para o Senhor Jesus.
Há tanta coisa aqui. Vamos ver a letra E. Letra E, ok? O significado de ser vigilante é ser cuidadoso e não negligência, estando alerta todos os dias quanto à possibilidade de tropeçar. Aqueles que vigiam devem ser aqueles que não confiam em si mesmos e não são presunçosos. Aqui, irmãos e irmãs, ouçam. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O Senhor Jesus é a minha confiança nele. Ele é a minha confiança. Eu não consigo nem confiar nele separadamente dele. Agora vamos para a letra G. Letra G. Especialmente nesses últimos dias, precisamos ser vigilantes e estar atentos à palavra profética como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em nosso coração, nos poucos dias que nos restam. O irmão Lee disse para um irmão, jamais me esqueço. Ele viu a situação do irmão. O irmão Lee, sabe, a intuição do irmão Lee era muito poderosa. Ele falou, irmão, nunca é tarde demais. Eu nunca me esqueço. Às vezes você pensa, está tarde demais para você. Lembram disso? Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para você se voltar para o Senhor. Ele voltou para o Senhor. Sejamos aqueles que amam e servem o Senhor, que são reavivados e vencem todos os dias, a fim de estarmos prontos a aguardar com todo o nosso coração a segunda vinda do Senhor. Devemos ser aqueles que têm valor dispensacional para Deus nos últimos dias, aqueles que estão sendo preparados para ser um instrumento dispensacional de Deus, o exército nupcial de Cristo, a fim de mudar a era para a glória de Deus e o reino de Deus. Então, temos esse livro, Homens que Mudam a Era, ou seja, uma mudança de dispensação. Daniel e seus companheiros, o filho varão, as primícias, e então a noiva, e esse é o final do esboço. Então, essa é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós nos unirmos a Ele, ok? Vamos orar com quem está ao nosso lado por menos de um minuto. Espero que nós tenhamos pelo menos 10 minutos para compartilhar, certo? Ok. Vamos orar e então ter um pouco de compartilhar.